Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Expo de Pobre. Fala, galera. Eu sou o Zuza, tô aqui Ah, com Bola, E aí? beleza? Hoje nós vamos finalmente falar sobre a Localiza, que a gente deveria ter falado em novembro aí, em dezembro, sei lá, que eu gravei o vídeo e perdi. Isso, eu tô aqui pra dar um apoio moral aí, se acontecer de novo, tá? Pra tá junto com você aí, pra você não desistir, tá, Não, Zuza? esse vai sem edição, não vai ter risco nenhum, beleza? Show. Então, passando direto pro vídeo aí, sem perder tempo. Localiza, empresa locadora de veículo, que foi Rente 3. indicada para mim pelo Bola, né? Então nós vamos falar sobre a Localiza aqui, mas é basicamente o que a gente vai ver é o que você tem que ver em qualquer empresa desse setor aqui. Tem a Localiza, tem a Movida, tem a Unidas, as três são boas. Aí você tem a Vamos, que vai pro lado de caminhão, né? Tem a Armac, que vai para a máquina pesada, mas o racional dessas empresas é basicamente o mesmo case. Compra o, você compra o veículo, né? É intensivo em capital, então gasta. Aí você aluga o veículo, tipo, compra uma grande quantidade de veículos por um preço mais baixo, aluga o veículo e depois vende tendo um pequeno prejuízo ou praticamente pelo mesmo preço que você comprou. Então Vende a mercado. rentabiliza o veículo no tempo que fica com ele, né? Só um parêntese, eu indiquei isso tudo, hein, Zuza? Não indiquei compra, não indiquei venda, hein? Não, você indicou dar uma olhada, porque É na minha isso aí. cabeça não fazia sentido, né? Como é que você pode comprar um negócio que deprecia e ter ganho com ele, né? Para assim, investir em carro, né? Não fazia É. sentido nenhum. Mas a gente vê que o lado empírico da gente é totalmente diferente do que realmente acontece com essas empresas, né? E o pior é que você vai olhar, fazer uma análise superficial, você vê uns números todo esquisito, um fluxo de caixa operacional negativo, então é mais um motivo para afastar, né? Mas aí vamos ver se nesse vídeo a gente consegue fazer aí um esclarecimento, né? E de repente dar uma ideia de como que o pessoal pode olhar essas empresas. E por que que eu estou fazendo a Localiza? Porque ela é o benchmark do setor. A Localiza, ela tem os melhores números disparados. Não quer dizer que ela é mais barata, ela é a mais cara das três, né? Mas ela tem os melhores números. Então, tudo que você pegar quando você for estudar as três, você vai ver que a Localiza é uma referência. Assim, ela compra o carro mais barato, ela vende o carro mais caro, ela tem mais lojas, as margens dela são melhores e por isso ela custa o dobro da Movida, né, em termos de múltiplos. Não tem para onde fugir. Então o investidor vai ter que tomar uma decisão aí, se realmente interessar, né, em colocar dinheiro numa empresa dessas de locação de veículo. Tipo, eu estou disposto a pagar mais caro por algo que tem mais qualidade, ou eu quero pagar um pouquinho mais barato, um pouquinho não, né? Bem mais barato por algo que também não é a referência do setor, né? Então bora para a apresentação aí, vamos passar rapidamente pelo case. Qual que é a ideia? Eu passei para vocês mais ou menos a ideia, né? Tipo, a empresa compra o carro bem mais barato do que uma pessoa física compraria, compra um grande volume de carro, né? Ela tem acordos com as montadoras, né? Praticamente essas locadoras elas são clientes cativos das locadoras, das montadoras de veículo e por isso compram com 30, 20% de desconto os carros. E no que elas vão depreciando o carro, né? Na hora que elas vendem, o carro sai praticamente elas por elas. A Localiza e também a Movida e a Locamérica, né? A Unidas, ela tem duas divisões principais, né? É o aluguel de carros, que é o RAC, Rent a Car, e o aluguel de frotas, que é o GDF, né? Gestão de frotas. A Localiza é muito forte nesse RAC, que é o aluguel de carros. A Unidas é muito forte no aluguel de frotas. E a Movida estava crescendo também, a filhotinha, né, a menor delas, ela estava crescendo muito no aluguel de carros, mas ela fez um acordo agora que puxou uma outra empresa do grupo da JSL, né, lá da Simpar, para dentro dela, que é forte em aluguel de frotas. Então, a
Movida CS tá um Brasil. misto, CS Brasil, tá um misto entre Hack e GDF. Agora a Localiza já anunciou que uma fusão, né, com a Unidas. O CAD já aprovou essa fusão com condicionantes, né? Provavelmente eles vão ter que desinvestir de algumas lojas. Eu não sei quais são as condicionantes, mas vão vir aí, né? E qual que é o racional da Localiza puxar a Unidas para dentro dela? Como eu falei, a Unidas é muito forte na gestão de frotas. E a gestão de frotas, ela é um negócio melhor, assim, mais rentável do que o aluguel de carros, né? Apesar do aluguel de carros ser maior, a gestão de frotas, o retorno que se tem sobre o veículo é melhor. E o que é cada um desses aqui? O aluguel de carros é o aluguel individual. A pessoa vai lá, né, na loja e pega o carro por alguns dias, devolve o carro e paga simplesmente aqueles dias que ela ficou. A gestão de frotas já é direto para uma empresa. A empresa, ao invés dela ter os veículos próprios dela, né, ela, ela, ela terceiriza a frota, né, para uma locadora de veículos. Então ela pega todos os veículos alugados e fica ali com os carros por uns 3 anos. Às vezes são carros customizados. Ela vira para a locadora e fala assim: eu quero tantos veículos desse aqui. E aí define o preço e aluga por 3 anos ali. A locadora Isso. faz esse giro. Agora o giro do hack é Esse mais negócio rápido, né? de gestão de frotas aí é um negócio B2B Uhum. e aluguel de carros B2C, podemos B2C. dizer. E aí o terceiro setor dessa empresa aqui, né, é os seminovos, que é a venda desses carros, né? Então, ela tem além dessa aluguel, né, ela tem uma rede de concessionárias espalhada no Brasil inteiro, justamente para ela conseguir vender os carros próprios. Inclusive, Paula, não sei se você sabe, foi a Localiza que cunhou o termo seminovo. Não Antigamente as sabia. pessoas falavam só carros usados. E como o carro de aluguel tinha uma visão muito ruim sobre ele, né? As pessoas achavam que comprar um carro de aluguel era um carro detonado, né? A Localiza fez toda uma campanha de marketing para mudar essa visão que as pessoas tinham sobre os carros usados e falar que o carro dela era um carro diferenciado, porque o carro dela era vendido com apenas 1 ano e meio de uso. Ele passava por toda uma perícia de revisão, né? Todas as revisões eram feitas em dia, os carros eram periciados antes de ser vendidos. Então a Localiza criou a ideia de você não está comprando um veículo usado, você está comprando um veículo seminovo. Aí a cabeça de cada um, né? Pode parecer aí um golpe publicitário, né? Um simples golpe publicitário aí para entrar na mente do consumidor, mas se você for pensar também, faz um pouco de sentido você diferenciar aquele carro de 20 mil quilômetros que está praticamente cheirando novo daquele carro de 200 mil quilômetros que realmente, né, já chegou num ponto ali que já fica até difícil, né? Ou de 100 mil quilômetros que seja. Então, assim, é um volume muito grande de carros que podem ser considerados praticamente novos. O carro de frota, principalmente, ele é trocado em 2 anos. Então, às vezes surge carro seminovo aí que está com 1.000 quilômetros rodados, 5.000 quilômetros rodados, carro que passou por um contrato de frotas que não rodou tanto dentro da empresa. Uhum. E o próprio aluguel de carros, eles também, um carro acima de 20 mil já está no final do ciclo, de acordo com o plano operacional dessas empresas. É Então, 20 mil? Eu acho que é mais, hein? Porque o pode que a ser, eu estou Localiza falando, fica. O hack é 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E o GDF são 3 anos, entendi. mais ou menos. Eu acho que roda um pouquinho mais que isso, mas é pouco tempo, né? É, Eu vejo muito, eu tenho um pouco mais de experiência prática na parte de gestão de frotas, que eu sou usuário, né, de um carro, desse tipo de negócio, de frota, e então eu vejo os carros sendo trocados na faixa de 20, 30 mil quilômetros, uhum. num Nossa, é espaço de muito 2 a 3 anos, ou seja, se você considera que o carro alugado é 1 ano e meio, eu diria que é por aí, tá? Eu não sei, Uhum, né? Depende muito de qual que é a rodagem ali, né, do carro, mas uhum. eu diria que é por aí. Então aqui, ó, nesse slide seguinte, só para falar para vocês, essa apresentação aqui tem no site da
da Localiza, viu, gente? Não é a apresentação do trimestre, é a apresentação institucional que eles soltaram em novembro. Tá muito boa, achei muito bom o material. Tá bem completinho para explicar o case da empresa, então quem quiser acompanhar, pega lá. Nesse slide aqui, eles passam o que são, assim, como que funciona cada uma desses segmentos dentro da empresa, né? Então, a gente falou aqui do Rent-A-Car, né? Alto custo fixo, né? Por quê? Ela vai ter que ter uma concessionária ali que a pessoa vai pegar o veículo, né? Vai devolver o veículo. Então, dentro dessa concessionária, eles têm que fazer uma revisão do carro, eles têm que lavar o carro, porque a pessoa vai alugar por 2, 3 dias, uma semana, né? É um pouco tempo. Então, ela tem que preparar o carro entre um cliente e outro, tem que revisar o carro, né? Então, alto custo fixo, frota padronizada, né? Ela compra uma grande quantidade do mesmo carro da concessionária, tudo carro da mesma cor, né? Tudo para reduzir o custo mesmo. Ciclo de um ano, né? Que a gente falou, em um ano ela já gira o carro, 1 ano e 4 meses, em 1 ano e 5 meses ela já gira, já vende. Ganho de escala, né? Quanto mais pessoas alugarem o carro, quanto maior a taxa de locação, mais ela vai ganhar. Capital intensivo, ambas são de capital intensivo. Comprar um carro é muito caro, né? Então, essa é uma empresa que depende, uma barreira de entrada é ter capital para investir em carros, né? Uma das barreiras de entrada dessas empresas. Então, ela é uma empresa intensiva em capital que vai gastar muito, né? E vai provavelmente exigir muito capital de investidor, né? Por meio de follow-ons ou abertura de capital IPO, né? Ou muito empréstimo bancário justamente para manter e crescer a frota dela, né? Ela tem um mercado consolidado em aeroportos e tem um mercado fragmentado fora de aeroportos. Hoje, o rent-a-car já é um mercado bem consolidado, assim, né? Na mão das três grandes. Vamos dizer que a Localiza, a Unidas e a Movida, elas têm 85% do mercado já. Então, tem uma parcela muito pequena desse mercado de rent-a-car aqui, né, de concorrentes para elas galgarem. Então, elas estão galgando, são novos usuários, mas não parcela de mercado. O aluguel de frotas já é diferente. Pouquíssimas empresas no Brasil terceirizam suas frotas. Então, nisso aqui, essas três empresas ainda têm muito para crescer, né? Ganhar esse mercado das empresas. E é um ambiente muito mais rentável do que o aluguel de carros. Por quê? A partir do momento que ela customizou uma frota, né, comprou aqueles veículos para aquela empresa, ela entregou e vai ficar lá com a empresa 3 anos. Então é baixo custo fixo. Ela só vai pegar o veículo para dar as revisões que ela tem que dar, né, periódicas, mas toda a parte de cuidar do carro, assim, de limpeza, nesses 3 anos, vai ficar por conta da empresa que ela alugou. Então, assim, é bem diferente, né, do rent-a-car. Aqui ela vai ter que ser muito eficiente, né, e aqui ela tem que só fechar o contrato. Ela fica com o contrato ali por 3 anos, né. É um contrato que paga menos do que a diária, é menor do que essa aqui, mas ela acaba sendo muito mais rentável. E os seminovos, o que que é? Área de suporte, know-how de mercado com carros novos e usados, né? Eles sabem bem o preço de mercado dos carros, acompanham as tendências, né? Reduz a dependência de intermediários, ou seja, ela tendo as lojas próprias, ela não tem que colocar em concessionárias terceirizadas para fazer as vendas, né? E esse know-how aqui é o que? Ela tem uma inteligência de mercado, né? Com a concessionária ela sabe como que estão as demandas e reduz a depreciação. Então ela consegue vender o carro dela por um preço, vamos dizer assim, acima, né? Na hora dela vender, ela não deprecia tanto o carro em relação ao que ela pagou. Vantagens competitivas, né? Aqui é o que ela entende que são as vantagens competitivas dela, né? Como ela é a maior do setor, ela compra com preços diferenciados, top of mind. Quem pensa em aluguel de carro pensa primeiro na Localiza do que nas outras. Elas têm grande capilaridade na venda, elas têm lojas espalhadas no Brasil inteiro.
Facilidade de captação de recursos por rating de crédito alto, né? Ou seja, ela tem nota boa naquelas agências lá, Fitch e etc. Isso faz com que ela consiga recursos mais baratos. Líder em mobilidade, papapá. Então, é isso aí. Destaques financeiros nós vamos ver mais para frente. Aqui fala como que ela capta recurso, né? Através de empréstimos, né? Débito e equity, né? Ou seja, ela faz os follow-ons ou ela busca em bancos. Ela é um comprador relevante, ela compra muitos carros das concessionárias, líder do setor, né? Então ela consegue preços mais baratos na compra de carros. Eu acho que praticamente isso aqui está repetindo o quadro anterior, né, Bola? Só explicando mais ou menos o que a gente viu ali. Ele tá detalhando um pouco mais. Detalhando, né? Aqui estão os ratings dela, né? Localiza rating AAA nacional e internacional é BBA, BB+, BA2, BB, né? Internacional o rating é menor, até porque tem o rating do Brasil, né? Do risco Brasil aqui embutido, mas dentro do Brasil ela é AAA. E tem o rating aqui, a gente vê melhor do que é. Eu imagino que ela coloca Player A deve ser a Unidas e Player B deve ser a Movida. Pelos Uhum. ratings aqui, né? Então ela coloca aqui o custo da dívida, né, dela, mostrando que o custo da dívida dela é abaixo do custo da dívida. Aqui, ó, em porcentagem CDI, você vê que as duas bolinhas da Localiza estão abaixo do custo das outras, né, da locadora lá A e da locadora B. Uhum. E o custo da dívida da Localiza para a Fleet, menor ainda, né, 113% CDI, 115% para RAC. Então aqui, gente, é o crescimento da empresa em números de carros. A gente vê que ela cresceu de 2015 para 2020 de 64 mil carros para 112 mil carros, praticamente dobrou de tamanho aí em 5 anos, né? Mostra quantos carros que as concorrentes compraram em relação ao que ela comprou, né? Então mostra que ela comprou mais carros do que as concorrentes, né? Eu não sei em termos relativos, mas em termos absolutos ela cresceu mais do que as concorrentes. E ela participa em 6% das vendas montadoras, ou seja, tudo que é vendido de carro no Brasil, a Localiza compra 6% da fatia, né, dessas montadoras aqui. Ou seja, é uma fatia muito grande de mercado e por isso ela consegue um preço de negociação muito forte com essas empresas. Aqui nós temos o número de agências da empresa, né, em quantas cidades que ela está localizada. A gente vê que está esparramada no Brasil inteiro, inclusive em outros países da América Latina aqui, né? Peru, que é É, Colômbia, isso é muito legal, né, para o pessoal ter dimensão, às vezes, das empresas que a gente tem no Brasil, né, que Equador. é uma multinacional, né, cara, não precisa estar, É. né, fora no outro continente, mas olha aí, tá praticamente em toda a América do Sul, né, tem 4, 5 países aí que ela não está presente. E isso é uma grande vantagem, né? É um diferencial, porque o cara pega o carro numa. Ele vai viajar, ele pega o carro numa locadora, ele devolve na cidade de destino dele, né? O carro. Sim, Ele não fica. sim, e paga uma taxa ali de comodidade que é receita para a empresa, né? Quer Sim. dizer, ele paga uma taxa extra para devolver, lógico, tem um custo aí, né? Por motivo dele estar pagando essa taxa, não é só para lucrar, para a empresa lucrar, né? Existe um custo de levar esse carro de volta e tudo, mas essa taxa está embutido uma margem, com certeza. Uhum. Então porque também existe uma comodidade, né? A empresa tem ali a comodidade de te oferecer e entregar o carro no destino e não, né, levar de volta para a origem. Isso é muito bom. A capilaridade aí, ela torna-se uma vantagem competitiva nesse cenário. E para você ter uma ideia do tamanho da Localiza, né? Aqui a gente tem o número de agências, a gente vê que ela sozinha tem mais agência do que as outras duas concorrentes somadas, né? Então, mais do que a Unidas e a Movida somada. E está presente também no dobro de cidade aqui, né? Das concorrentes. Então ela é realmente muito maior do que as outras. Prêmio Reclame Aqui, muito bom. Ah, é? Aí, ó. Legal. É.
Aqui são as vantagens competitivas que ela entende, né, do aluguel de frota. São soluções que a empresa traz, né, para esse outro segmento aqui. Soluções digitais, né, tal. As vantagens competitivas de venda de carro, que mostra a capilaridade das lojas dela, né? Você vê que tem loja no Brasil inteiro também. Então tá bem esparramada, né? Consegue vender carro no Brasil inteiro. Então tá aí, né? Isso aqui é mais uma repetição daqueles quadros, tá falando das vantagens competitivas Esse ainda. aí tá mostrando, eu achei interessante que é um ciclo, né? Ele tá mostrando aí o ciclo operacional dela. Ah, sim. Capta o Como, recurso, compra o como que ela carro. funciona, né? É, Aluga, depois vende. A venda desse carro é usada na reaplicação de novos veículos que são alugados, que são vendidos e por aí vai. Até pouco tempo, a venda de carros era um pouquinho deficitária. Esse ano nós tivemos um cenário muito bizarro aí com a pandemia, mas nós vamos falar dele aí mais para frente. Aqui são as soluções digitais que a empresa está trazendo, né? A pessoa aluga o carro pelo próprio aplicativo, só vai na concessionária e em 15 minutos está com o carro, já vai embora. É bem rápido, né? Isso diminui o custo, né, de mão de obra, né? De balcão da pessoa lá, de atender quem vai alugar o carro, que não tem que ficar analisando documento, etc, né? E é uma facilidade para a pessoa também, né? Então acho que todas têm isso, mas a Localiza tá par a par com o setor aí em termos de atualização digital. SD a gente pula, né, sempre. Vai ficar falando aqui que ela compra carro que emite menos gás carbônico, sei lá o que é SD dela. deixa o ESG para as empresas mesmo falarem, né? Deixa ela fazer a propaganda dela. Então aqui vamos para os quadrinhos interessantes, né? Aqui já entra mais ou menos no driver de crescimento dela, né? O que ela está falando, o que ela vê que é a possibilidade de crescer. Ela está falando que os carros dela cada vez mais acessíveis, né? Ela está fazendo uma comparação do que o salário mínimo cresceu no Brasil e quanto que uma diária de um veículo representa em relação ao salário mínimo. Então ela está mostrando que cada vez mais os carros estão baratos em relação ao poder de renda do brasileiro aqui, né? Ao poder de gasto do brasileiro, né? Então, os carros mais acessíveis a todo mundo, o que gerou também um aumento no número de clientes de carros. Olha, um crescimento anual aqui, né? Um CAGR de 15% ao ano desde 2015, mais do que dobrou o número de clientes. Muito interessante esse número aí, viu, Zuza? É muito. Assim, né, para mim, eu sou leigo no setor, não conheço, e quando eu vejo, assim, você vê, a gente passou por um período bem complicado no Brasil aí, pelo menos de 2015 até 2018, mas olha como cresce a clientela, né, o consumo de carros alugados, cara. Eu acho que isso é o que ao longo do tempo aí fez com que essas empresas né, começassem a chamar a atenção realmente Sim. de quem estuda, de quem, né, consegue interpretar e analisar o cenário operacional e financeiro. É um crescimento muito grande, cara, em 5 anos, um pouco mais aí, você dobrar o mercado consumidor aí né, o mercado consumidor da Sim. empresa, é lógico que deve, né, com certeza estar relacionado com acessibilidade. Eu Não lembro só muito isso, bem passa como por era um. caro alugar um carro e como isso Uhum. foi ficando acessível ao longo do tempo. Eu senti isso, mas Mas passa por uma mudança de mentalidade do brasileiro também, o Bola. Da pessoa ver o carro não mais como uma extensão de si mesmo, né? Não mais como um bem, mas como um instrumento para atingir uma finalidade. Né? O carro sim, é um instrumento para você se deslocar. Então você não precisa ter um carro, você pode alugar um carro e fazer uso dele. Né? E a empresa traz várias facilidades para você. Ela faz as revisões para você, ela, né, ela cuida do carro para você, você não precisa tomar conta do carro. E se botar na ponta do lápis, para muitas pessoas, para quem troca carro todo ano, o aluguel fica mais barato. Comprar carro só vai compensar para as pessoas que compram um carro e ficam com um carro 5, 6 anos para mais. Né?
Para quem troca de carro de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, o aluguel é mais barato e dá muito mais conforto para a pessoa. Então passa não só por uma redução de custos, mas como também por uma mudança de mentalidade do brasileiro que está vendo o carro como uma solução de mobilidade e que não precisa ser proprietário do carro, né? Verdade. Mas essa questão aí da frota terceirizada, É, né, aqui, que é aqui um já é o do segmento GDF, né? Gestão de frotas. muito interessante também, a gente vê aí que ainda tem um potencial enorme, né, a terceirização de frotas. É. Isso aqui é o que? É França, Rússia, né? Inglaterra, Espanha, Alemanha. Isso aqui é Chile? Tá Chile e Peru. aparecendo. É, imagino que sim. É, você vê como que é subpenetrado, né? As empresas ainda não tiveram essa ideia de terceirizar a frota dela. E para a empresa, às vezes, é complicado, né? Você vai ter que ter um mecânico próprio ali, você vai ter que ter uma oficina que você confia, credenciada. Cara, assim, se você não é um negócio pequeno demais, já vale a pena você não ter trabalho Ter carro, com né? esse tipo de coisa, né? Qualquer empresa que já tem uma massa crítica, que não é tão grande, não precisa ser uma gigante, né? Não precisa ser uma empresa de grande porte. Eu acho que ela já, né, poderia pensar em fazer um leasing, fazer algum tipo de negócio que tire essa responsabilidade, né, de dar manutenção, de depreciar um ativo, enfim, né? E isso faz parte da transição aí, dessa cultura que está ocorrendo, essa transição de cultura de asset heavy para asset light. Mas isso Sim. está acontecendo ainda nas maiores empresas, né? É, Nas a gente empresas vê listadas, né? o CAGR aqui da gestão de frota é bem menor do que o do Rent-A-Car, né? Você vê, o crescimento foi bem menor e isso demonstra essa subpenetração aqui, né? Sim, É, mas agora você vê, se a própria Ambev terceirizou a frota de caminhões dela para Vamos, né? é. Mostra Ah, como que um pouco, isso vai mudar com o tempo. eu vejo uma barreira um pouco para isso aí, é a questão jurídica, sabe? Usa jurídica, administrativa, porque para você lidar com um arcabouço legal aí e gerir um contrato, talvez seja mais complicado do que você realmente ter o seu carro, sabe? Para Uhum. uma empresa pequena. Porque as relações contratuais são complicadas, né? Ainda mais se você faz um contrato com uma empresa desse tamanho. Então Uhum. eu vejo um pouco assim, né? Poxa, eu prefiro ter minha meia dúzia de carro aqui do que ter que fazer um mega contrato aqui com a Localiza, que é uma empresa enorme que eu vou precisar de uns dois advogados aqui só para entender o contrato aqui e eu Sim, saber onde eu estou entrando, sabe? entendi. É onde que tá pisando, né? É, E com relação às concessionárias nela, né, a venda de carros usados, a gente viu aqui que a Localiza ela consome 6% dessas montadoras, né? E na hora de vender o carro, ela é responsável por. Oh, passei demais aqui. Eu passei pra caramba. Por 1,4% do mercado de venda no Brasil. Então, todos os carros que você vê, a cada 100 carros que você vê na rua aí, 1,5 passou pela Localiza. carros usados, né? Carros usados. Carros usados. E tem aqui o mercado de carros novos contra carros usados, né? A relevância, né? O número de milhões de carros vendidos, né? A gente vê que os carros usados rodam muito mais do que novos, né? Aqui, ó. Carros novos a venda está estagnada desde 2015, né? Sim. E carro usado teve um pouquinho aumento aí e tal. Você vê que não aumenta muito o número de carros no Brasil, né? Nesses últimos anos. Então aqui é a visão que a gente estava falando lá, né? De visão de mercado das pessoas, né? É, como que isso aqui é o mercado endereçável dela, né? Quantas pessoas que usam aluguel de carros hoje? Qual que é a população adulta acima de 20 anos? E quantos que possuem cartão de crédito? Então, assim, ela está meio que traçando quem que são os potenciais clientes dela, né? Para estimar aonde que eu posso atingir aqui, qual crescimento que eu posso ter atingindo um público novo que teria capacidade de alugar meus carros e não aluga hoje em dia, né? Então ela tem um mercado endereçável 7 vezes maior do que o atual, né? E ela vai tentar buscar esse mercado endereçável.
Aqui mostra o que é isso aqui? Aplicativo de mobilidade, né? Essas empresas de transporte, elas usam, né, carros alugados, até estimulam os caras a alugar o carro para fazer serviço de Uber, né? 99 táxi, etc. Carro por assinatura. O outro driver de crescimento delas são as pessoas que dirigem nessas empresas aqui e alugarem os carros delas, né? Aqui é a média de empréstimo de automóveis e taxa de juros. Eu acho que essa taxa de juros aqui é o quê? Não entendi esse gráfico não, bola, vamos pular. Essa taxa de juros, se for essa taxa de juros aí, deve ser talvez a média, alguma média móvel que fizeram até o momento que a apresentação Tá foi louco, isso feita aqui é começo de pandemia, né? Não já, tá assim não. é, daqui a pouco chega até na outra barra lá, 18,9%. Uhum. Aqui mostra, bola. Eu achei legal esse gráfico aqui, que é a diferença entre as gerações, né? Quantas pessoas, qual que é a visão das pessoas de cada geração. Então tem os baby boomers aqui, né, que são os mais velhos, geração X. Nós somos millennials, né? Ou não? Nós somos geração X. Não, acho que nós somos millennials, cara. É, 80. Acho que sim. E a geração Z são os mais recentes aqui. Então, a visão das pessoas, né? Ter transporte é necessário, mas possuir um veículo não. Olha como que as pessoas mais novas entendem que você não tem que ter um carro próprio. E as mais velhas entendem que você tem que ter, né? Então, hoje, a maioria das pessoas que nasceram, né, depois de 2000, já acham que você não precisa ter carro próprio. Né? A mudança de visão da sociedade, né? Que é um driver de crescimento para o rent-a-car aí. Aqui, o que as pessoas entendem como serem os benefícios do aluguel, né? 44% das pessoas querem o aluguel para ter acesso à tecnologia melhor, à tecnologia mais recente. Eu nunca imaginaria que seria isso, né? Para mim seria esses esforços mínimos de reparo aqui, ou flexibilidade, mas não, as pessoas querem alugar o carro para ter um carro novo em mãos e ter a tecnologia nova. Então, Zusa, eu não sou um cliente frequente de aluguel de carro. Acredito que você também não. Nós somos mais Não. clientes esporádicos, né? Acho que o cliente frequente, né? Quando você para pensar assim, por que eu seria um cliente frequente de uma localiza? Poxa, eu provavelmente porque eu realmente sou um cara que gosta de andar no carro novo, né? Eu gosto de Uhum. ir e sempre estar ali alugando um carro. Vou realmente sempre, né, Sim, precisar alugar, então eu conforto, né? vou eu vou estar alugando um carro mais novo, um carro mais confortável, né? É lógico que está sendo seguido de perto aí pelos outros, né? A questão de flexibilidade e esforços de reparo. Mas quando você para pensar, realmente, né? Você tá ali e a pessoa também, às vezes, né? Ela tem a capacidade ali de alugar uma categoria mais premium ali, né? E vai estar sempre usufruindo das melhores tecnologias que se você tem um carro, né? Você ou troca de carro ou você não vai conseguir usufruir, né? E a gente sabe como, né? Esse slide aí, eu acredito que está mostrando bem como as coisas estão mudando dentro dos Sim, carros, né? Como a coisa é. está rápida. Aqui provavelmente eles colocaram um carro que eles não têm para alugar, né? Na Ah, loja é deles. um carro conceito, né? Isso não é um Nem carro sei o que é isso. real. E esse aqui é um conceito muito interessante que eu considero, que é o carro como serviço, que passa pelo que a gente falou ali atrás, né? O carro deixa de ser um bem e passa a ser uma utilidade para a pessoa, né? Uma utilidade para você se Isso. deslocar, para você ter experiências, né? E não Aí um bem em si. uma bem interessante que está aí são os veículos autônomos, né? Quantas pessoas provavelmente vão experimentar o primeiro veículo autônomo alugando, não comprando, Provavelmente. né? Provavelmente. Tecnologia cara, né? Caro, né? Então, provavelmente a maioria das pessoas o primeiro veículo autônomo vai ser um alugado, vai ser um aplicativo, né? Não vai ser um veículo próprio. Então vamos passar agora para. A gente passou bem pelo case, eu acho, né? Vamos entrar na parte financeira da empresa, né? O resultado financeiro.
E quando começou a pandemia, né, e os preços dos carros dispararam, a primeira sensação que eu tive, eu falei assim, não, ferrou, né? Tipo, como é que ela vai fazer agora? O que que vai acontecer com a empresa, né? Porque ela repassou o preço. Na mesma medida que os carros valorizaram, aqui tem o ticket médio da diária, né? Aqui é o RAC e aqui é o GDF. A gente vê que o RAC é mais caro do que o GDF, né? E eu falei assim, olha, aumentou demais, né? Olha, só 40% de aumento e as pessoas vão parar de alugar carro. Mas não pararam, aconteceu o contrário. Olha aqui, a taxa de utilização média passou de 76% para 82%, que já está assim, é um volume de utilização que é praticamente o limite, ela não consegue alugar mais do que isso, porque esses 19% aqui é tempo para o carro ficar sendo limpo e preparado para ser alugado de novo dentro da loja. Então, não só o ticket aumentou muito, como a utilização aumentou, né? E vai totalmente contra o que a gente imagina que poderia acontecer. E o resultado disso é isso aqui, ó, um aumento de 54% na receita líquida em um ano, né, no TRI contra TRI. Então, um resultado muito, muito forte, né, Mas de receita. a gente não tem aí um problema de comparação, uma base de comparação distorcida, não, Zuzu? Fraca, No né, no terceiro. 3T20 aí. Talvez, né, porque aqui a gente está com diária média, É, né, eu falo porque no 3T20 a gente estava em plena pandemia, né? E não tava, 3T21. olha a taxa de utilização aqui em 3T20, 76%, cara. Não, não, sim, eu digo que no cenário, né, no terceiro trimestre de 2020, o Ah, sim. período era que nós estávamos na pandemia. Então, de Uhum. repente, o número aí que está representando aí o 3T20, Pode estar distorcido. né, teria que olhar um trimestre talvez de 3T19, né, Temos que ou olhar um alguma coisa quadro assim. maior, a gente dá uma É, conferida num quadro maior. Já vamos sanar essa dúvida de uma vez? Deixa eu pegar aqui um. Vamos colocar esse. Vou abrir pro pessoal aqui um quadro para a gente olhar a receita líquida. A receita líquida em 2020, bola. Vou te falar que nem foi menor do que em 2019, viu? Empatou. Essa empresa não foi tão impactada pela pandemia quanto a gente imagina que seria. A gente teve uma receita aí de 10 bi em 2019, 2020 10 bi também. E 2021 a gente teve 11 bi. Então, pouco impacto. Realmente, a base de 2020 foi muito próxima de 2019, quando nem se falava em pandemia. Bola tá por aí? Tá, né? opa, eu tava no mudo, cara. Ah, tá. Foi mal. Então, já a gestão de frotas, né, a gente já não vê se ela não conseguiu repassar tanto para os clientes dela, até porque esses contratos são contratos de longo prazo, né, eles são contratos que vão sendo firmados, eles já têm eles duram 2, 3 anos aí, né, então, Com o reajuste provavelmente limitado também, né? é, Não é algo que segue simplesmente uma lei de mercado, uma oferta e demanda, é tudo ali. Então, esse é o problema, né? Os contratos têm muitas amarras, então até o que impede também um reajuste maior. então a gente tem aqui que a gestão de frotas, ela tem um ticket menor, né, ela tem margens maiores, como a gente vai ver, apesar do ticket dela ser menor, as margens são maiores. Mas ela não tem o mesmo crescimento do Rent-A-Car, né? Atualmente ela não tem o mesmo crescimento. Ela tem um potencial muito maior, mas ela não vem crescendo igual o Rent-A-Car está crescendo. E a taxa de utilização já ali no limite, né? 98%, praticamente o tempo todo os carros alugados, esses 2% aí deve ser um tempo que o carro fica na loja para ser vendido, né? Depois que termina a utilização. Então, mais um crescimento aí de ticket, né? Um aumento próximo da inflação aí, né? A gente teve um IPCA de 10%, então 8,4% é um crescimento adequado, vamos dizer assim, acompanhou a inflação praticamente, né? E a receita aumentando 15% aí, um aumento bem considerável. Mas olha a diferença, né? Olha como que a Localiza é muito mais hack do que a GDF, né? Uma receita aqui de 1,1 bi no trimestre e o GDF de 300 bi, né? Então, o hack é bem mais representativo aqui do que o GDF para a Localiza, né? Diferente da Unidas, né? Então, quando terminar a fusão entre Localiza e Unidas, isso aqui vai estar praticamente pareado, eu imagino.
né? Vai estar a mesma coisa aqui dos dois lados. Então a gente teve aí uma queda na receita, né? Mas principalmente puxada pela redução da venda de seminovos. O que aconteceu? Como diminuiu a disponibilidade de carros no mercado, né? E a empresa ela ela não queria manter o número de carros que ela tinha, né? Ela não estava conseguindo comprar na mesma velocidade, mas ela queria manter. Ela passou a segurar mais tempo os carros usados dela. Então, a gente teve um aumento aí dos aluguéis, mas uma redução de receita de seminovos, né? O que não é um problema, porque essa receita de seminovos, né, ela veio de uma redução de vendas e não de uma redução no preço dos carros. A gente vai ver isso aí para frente. Foram menos carros vendidos a um valor maior. Tá? Isso aqui não pode ser uma receita considerada, né? Ela usa essa venda de carros para comprar novos, mas é uma estratégia da empresa que ela está usando isso aqui para fazer uma expansão, né? É, ela está mantendo os carros dela, ela não está reduzindo o número de carros que ela tem para continuar alugando eles. E aí a gente entra no EBITDA, né? A gente vê um ganho de escala violento da empresa, porque a gente viu aqui a receita aumentando 54%, mas olha o EBITDA, 83%, praticamente dobrou, tri contra tri, um EBIT de 112% e um lucro líquido dobrando no ano contra ano, né, no trimestral. Então, um ganho de escalabilidade muito grande da empresa nesse ano, né? Absurdo, né, dobrar 100% em um ano. É, Realmente absurdo. Se a gente pegar aqui o lucro líquido, realmente dobrou, não só no trimestre, bola. Eu estou olhando um quadro aqui que não está compartilhado com você, mas o lucro líquido da empresa em 2021 foi de 2 bi, em 2020 tinha sido 1 bi. Então, realmente, ela conseguiu dobrar o lucro dela ano contra ano. É totalmente contra o que a gente espera, né? Então, a gente vê a força que a empresa está no momento que está todo mundo batendo nela, né, e batendo nas outras. Então, aqui a gente tem o CAGR, né, do número de diárias, como que aumentou 30% de 2016 para cá. Absurdo, né? Uma empresa que vem crescendo a diária 30%. E a receita crescendo 21% aí também. Um número absurdo. E só ano contra ano aqui um crescimento de 45% da receita, né? Trimestral 54%, ou seja, vem acelerando esse crescimento da receita dela. Absurdo, né, esse CAGR, bola? sim, 30%. A gente sim. vê que a receita não cresceu no mesmo ritmo de diária, porque as diárias aqui para trás, ela não estava conseguindo repassar preço igual ela repassou agora. Então, ela estava alugando mais, mas receitando cada vez menos proporcionalmente. E agora ela repassou brutalmente, né? A gente viu lá que repassou, aumentou em 30%, 37% o custo da diária dela, o ticket. E teve um aumento, né? Porque não tem carro no mercado. A pessoa ela se depara com uma situação em que ou ela aluga 40% mais caro ou ela compra um carro 40% mais caro. Sim, nós tivemos muitos casos, né, práticos aí de dificuldade de conseguir carro junto a empresas que a gente contrata, né? A gente está aqui numa realidade que a gente lida com a necessidade de carros alugados em diversos locais. E o que a gente viu muito esse ano foi as empresas não tendo carro para disponibilizar para mensalista. Você chegava lá para tentar alugar mensal e a empresa não tinha carro para te alugar mensal. Ah, mas você tem carro aí? Não, mas eu estou alugando na diária, não vale a pena alugar mensal. A minha reserva para alugar para mensal, ela acabou. Então, o mercado ele ficou bem agressivo aí nesses últimos tempos. Uma escassez realmente aí. É, Então, as empresas exploraram essa escassez. olha o que acontece aqui, bola. É o que eu falei ali atrás, olha, o ticket médio estava diminuindo, ó, de 2016 para 2020. Por isso que a, o número de diários estava aumentando mais do que a receita, né, num ritmo mais acelerado que a receita. Mas aí você chega aqui em 2020 para 2021 e você aumenta 40% de uma vezada só. E a utilização que vinha aí numa taxa de 78%, aí, 79% estável, ó, aqui você tem a taxa da pandemia que você falou, ó, 73,5%, tá vendo? Caiu um pouquinho.
Mas aí você já passa do tri contra tri, né? Terceiro de 2020 contra terceiro de 21, já pulando 76 para 81, ou seja, hoje nós estamos com taxa de utilização acima da média histórica aqui da empresa, né? E um ticket muito acima do que era lá atrás, né? Aqui em 2016, R$ 80, nós estamos com um ticket aí de R$ 92, ou seja, É, 30% acima. o que está camuflado aí, Zusa, é justamente a redução de disponibilidade, né? Porque você tem uma taxa de utilização maior na medida em que você tem uma disponibilidade menor. Mas isso aí não vai. Eu acho que vai voltar para esse patamar aqui de 78, 78,5, É, né? 79. acredito que sim. Inclusive o ticket, cara, eu não vejo também o ticket numa trajetória de crescimento ao ponto de, acredito que o objetivo da empresa continue sendo tornar o aluguel acessível. A gente Uhum, está realmente vivendo numa realidade aí de mercado muito nociva, né, em uhum. termos de oferta e demanda. Então, e é claro que a empresa está fazendo uso disso, mas não creio que essa seja a situação, a tendência, vamos dizer. Então nós vimos o gráfico de crescimento da receita, né? Do EBITDA, do lucro. E aqui nós temos o número de agências, né? O número de agências crescendo muito pouco, mas a empresa já é muito capilarizada, né? Ela tem que pensar muito bem em abrir uma nova agência para ver se compensa o custo, né, de ela manter uma agência nova, se isso vai trazer um benefício para ela, né? Com O certeza. crescimento da empresa está vindo mais de ter mais clientes do que de ter mais agências, né? Acho que daí a importância e como eles estão falando muito aí de investimento em tecnologia, porque chega um ponto em que você, para crescer, você não consegue mais crescer simplesmente para os lados, né? Uhum. Você precisa crescer realmente com base na Verticalizar, né? eficiência, na É. inovação. Aqui já, ali a gente estava falando de hack, né? Aqui é o crescimento da gestão de frotas. A gente tem aqui um carg bem menor, né, do que o do hack. A gente tinha lá de de 28%, né? A gente vê que as diárias da gestão de frotas cresceram 17%, o que é um crescimento expressivo também, né? Mesmo esse crescimento da receita aqui de 16 a 20, né, de 13%, é um crescimento de médio acelerado, né? Acima de 10% é um crescimento muito bom. Então, não brilha igual o hack, mas é um crescimento muito bom de um de uma atividade que tem uma margem bem melhor do que o hack. A gente vai ver aqui embaixo. Os investimentos, né? Aqui mostra como que a empresa, quanto que ela gastou comprando, né? E quanto que ela recebeu vendendo. Então, de 2016 até 2019, a gente via aqui que ela gastava muito mais, né? Ela tinha um déficit entre o que ela gastava para comprar e o que ela vendia, até porque ela estava crescendo a frota dela, né? Ah, não, aqui é em quantidade de carro. Bola, falei bobagem, ó. O que eu falei é aqui atrás. Aqui é a quantidade de carro. Tá vendo que ela estava crescendo a frota, né? Então ela estava comprando mais carro do que vendendo até 2019. Em 2020, a gente já teve uma reduçãozinha da frota aqui, ó, né? Vocês veem que ela diminuiu em 26 mil o número de carros dela. Acho que ela está querendo, né, tá tentando mostrar aí para a gente também como o cenário de pandemia Afetou, né? afetou, né, mudou, inverteu essa ótica e como que agora com Em né, o 21 já empatou, ela já está crescendo de novo. provável fim da pandemia aí, a gente tende A a ter ter um crescimento de frota. retomada de crescimento, né? É, É, e aqui mostra o gasto, né? Aqui é o número de veículos, né? Número absoluto. Olha o tamanho da frota dela hoje, né? Tem uma frota aqui de. Ah, não, aqui não vai ter a diferença, mas a frota crescendo muito ano contra ano. E aqui é o gasto, né? Como que ela gasta mais para crescer, né? Do que ela ganha vendendo os carros. E como que em 2020 esse cenário inverteu, né? Ou seja, como ela vendeu mais carro, ela ela lucrou, né? No fim das contas, ela diminuiu a frota dela e acabou tendo um lucro aí, né? Ela desinvestiu aqui, entrou R$ 600 mil em caixa o, porque ela diminuiu a frota dela.
Agora deixa eu chamar a atenção para mais uma coisa nesse gráfico aí em cima, Zusa. Uhum. Essas barras são quantidades, cara. A gente está realmente aí com um número 10 vezes menor de 2019 para cá, 10 vezes menos carros. É aumentando, né? Aqui, Olha só, aqui é em um aumento de 2019, em, carros. em 2019, 223 mil carros comprados, é isso? É isso. Aí no terceiro, vamos pôr aí no, então, não, ali Não, mas nove isso não meses é número 2020. de carros que ela tem, bola. Isso é o tanto que aumentou. Aumentou em 75 mil, mil Então, mas carros. essa barra são os carros comprados e os carros vendidos, certo? São. Uhum. Então, olha só, em 2019, então ela foi no ano cheio 223 mil carros. Nós já estamos aí, nós fechamos 2021, eu acredito que deve ter feito. A gente não tem aí os 3 últimos meses de 2021, mas Uhum. se ela chegou aí nos 90 mil carros, provavelmente, né? É menos da metade aí do que foi comprado de carro Ah, em sim. 2019, né? Comprou Então bem menos. Comprou bem menos. mostra aí a redução realmente da compra de carros. É, desacelerou total, né? Mas já voltou a aumentar a frota aqui, né? Isso que é importante. A empresa A voltou a partir crescer, do. né? Ela passou pela pandemia e voltou a crescer. Isso. Inclusive já voltou a queimar caixa aqui, ó. E quando a pessoa estuda essa empresa, é por isso que a gente fala que ela não pode olhar o fluxo de caixa operacional. Porque essa diferença aqui entre o que ela gasta para comprar e o que ela gasta para vender, ela entende que faz parte do operacional da empresa. Então, isso aqui entra no fluxo de caixa operacional e faz com que toda vez que ela tenha crescimento na frota, né, em razão de gastar mais, ela tem um fluxo de caixa operacional negativo. E por isso ela demanda tanto capital de terceiro, né? Por isso que ela precisa de tanto empréstimo para crescer. Ela tem um fluxo de caixa operacional negativo para aumentar o número de carros, né? E tem um gráfico lá na frente do financeiro que explica muito bem isso que nós vamos ver. Número de lojas de carros vendidos, né? Aqui a gente está vendo que o número de lojas seminovos dela foi aumentando bastante, né? Apesar do número de lojas de aluguel ter praticamente se mantido no tempo, ela está aumentando bastante o número de concessionárias aqui para venda de carros. Preço médio de venda do carro, olha aqui, bola. Como que cresceu em 21, né, para 19, o tanto que aumentou a variação aqui, ó. Impressionante. 35% de variação foi o que subiu o carro. A gente viu lá que ela aumentou o preço do aluguel dela em 37%, né, o ticket, e o carro foi vendido por 35% mais caro também. Provavelmente ela está pagando 35% a mais nos carros novos também, né? Sim, sim. Então aqui tem o valor, a frota total dela, né? Aquele gráfico lá é a diferença e aqui a gente tem a frota dela. Então uma frota gigante em 19, né? 307 mil carros. E agora, e partindo aqui de uma base de 130 mil em 2016, né? Então eu queria até que ela colocasse o CAGR nisso aqui, ó. Mas olha como que ela praticamente quase triplicou, né? 2 vezes e meio. Aumentou de tamanho de, de 16 para 19. E deu uma caidinha, né? Depois de 2020. Depois voltou a crescer de novo em 2021. Devagarinho. Receita crescendo absurdo, que nem a gente viu lá atrás. O mais importante não é a gente olhar a barrinha laranja, né? Mas sim a barrinha verde, né? Que é a receita de aluguel de carro. É lógico que a receita que ela vai divulgar é essa soma das duas, né? Mas o que importa realmente que é a atividade primária da empresa é o aluguel de carro e não os seminovos, apesar de seminovos compor a maior parte da receita da empresa. Então, um crescimento no EBITDA aí de 25%, né? Bom pra caramba também. Ano por De, ano. de 25% por ano, né? De Ao ano. 2016 até aqui. E É. maior do que a receita inclusive, né? O que mostra um ganho de escala dela, né? Quanto maior ela tá ficando, melhor tá ficando esse número aqui. A margem EBITDA que eu falei para vocês, né? Então, olha como que ela vem ganhando margem aí até 2019, né? Aqui sessenta e teve cinco por uma cento no terceiro trimestre de 21, cara. Que é isso? é,
Foi bizarro, né, cara? Foi bizarro. E olha como que a margem da gestão de frotas é muito superior à do hack, cara. Aqui a gente tem margens de 65% média aí no gestão de frotas, né? Sim, o custo é baixíssimo, cara. O Enquanto custo de no. administração aí de você fazer uma gestão de frotas, né? É e- realmente. Por isso que é tão atrativo a Unidas, né, para ela. Porque você tem uma margem EBITDA muito alta, você já tem um contrato muito seguro, né? Porque você faz um contrato de 2, 3 anos ali, então você já tem uma garantia que você vai ter essa margem aqui por um longo período, né? Por pelo menos 3 anos. Então, assim, é um negócio muito interessante. É lógico que o hack é complementar, mas é um negócio muito interessante. E aqui ela tem uma margem consolidada dela, né? E um dado interessante aqui, Bola, é que até o EBITDA, a margem dela de seminovos é positivo, tá vendo? Uhum. Então, antes de você ter as despesas financeiras aqui e as despesas de amortização, depreciação, né, ela tem uma margem EBITDA positiva na venda de seminovos. Na hora do lucro líquido lá vai ser negativo, mas até aqui é positivo ainda, né? Então, uma margem consolidada altíssima aqui, né? Uma margem EBITDA de quase, ó, essa é a terceira de 2021, 80%, 70% Uhum. nos 9 de 21, né? Uma margem EBITDA realmente difícil encontrar uma empresa com uma margem alta dessa. Ainda mais num segmento asset heavy, né? Igual esse aqui. A depreciação em valores, né, do carro. Então, o tanto que os carros depreciam em reais aqui, né? Isso aqui, o ideal, quanto menor esse número, melhor para a empresa, viu, gente? Porque significa quanto que vai ser a diferença entre o que ela comprou o carro e o que ela vendeu por ano, né? Quanto que ele perde de valor por ano. Aqui a gente tem em 2020 com uma depreciação menor do que 19. O carro da gestão de frota também, a depreciação dele acaba sendo maior do que a do hack, né? Porque são carros mais caros, assim, mais montados, personalizados. Aqui no hack você tem os carros basicão lá. O EBIT, né? Muito bom também. Aqui já entra é, margens menores, né? Não, maiores, né? Porque não tem a depreciação na conta. EBIT dessa empresa aqui eu nem olho. É até interessante olhar o lucro líquido delas mesmo. Né? É uma empresa que dá para você acompanhar pelo lucro líquido. E a gente tem um CAGR aí de lucro líquido de 26%. Excelente, né? Crescimento absurdo dos últimos 5 anos para cá, né? Praticamente dobrando o lucro até 2020 e de 2020 para 2021 dobrando novamente. Então, Essas empresas elas já têm chamado a atenção há um tempo, né? Esse crescimento muito consistente de lucro líquido ano contra ano e é impressionante, né? Não parou de crescer ainda e parece estar acelerando. não. Ela Você tá. vê uma empresa que cresce 100% no ano contra ano, cara. É absurdo. Esse quadrinho aqui, cara, é um quadrinho que você demora a entender ele, que é o quadrinho do fluxo de caixa da empresa. Mas é o quadro que eu considero mais importante para entender. Tá distante, bola? Quer que eu aproxime aqui ou dá para ver bem? Dá pra ver. Então, ó, Agora não dá mais. esse é o quadro mais importante dos slides. Como é que nós vamos ver a empresa aqui, gente? Isso aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai olhar é essa linha amarela aqui, ó. Caixa livre operacional antes do crescimento ou redução da frota. O que é isso aqui? É o que a empresa geraria de caixa se a frota dela não crescesse. Ou seja, ela tem 1.000 carros no ano seguinte ela continua tendo 1.000 carros. Quanto que ela gerou de carro a partir desses 1.000 carros que ela comprou, vendeu, né? Ela manteve a frota, ela vendeu os carros que estavam na hora de vender, ela comprou os novos para substituir ele. O que ela gerou de caixa? E a gente vê aqui, né, uma geração de caixa positiva até 2020, mas em 2021 uma geração de caixa negativa, ou seja, como o preço dos carros novos subiu muito, né, ficou caro para ela, até mesmo para manter os carros dela. Então ela teve um prejuízo na geração de caixa operacional em 21, mesmo tendo um lucro líquido aqui contábil, né, que a gente viu.
a parte desse lucro líquido contábil veio pela venda de carros usados, né? Então aqui, ó, isso é o que seria a empresa se ela não crescesse nada. Então a gente está vendo aqui que é uma empresa que dobrou de 2016 para 2020. A gente está num período de meio de instabilidade, mas que eu entendo que tenda a voltar a patamares de 2020 mais para frente, quando a gente voltar a uma estabilidade maior, né? Então, aqui a gente parte do EBITDA dela. Vamos pegar 2020 só para vocês entenderem, né? Porque 2020 está um pouquinho distorcido. Você pega o EBITDA dela, né? E vê qual que é o caixa livre gerado a partir disso, né? Vai fazendo os descontos, papapá. Qual que foi o caixa gerado a partir do aluguel? Quanto que ela gerou efetivamente de caixa alugando? E aí ela tem um CAPEX para renovar os veículos, né? E chegar nesse número aqui. Então, ela receitou 4.800 vendendo os carros, né? 4 bilhões e 800. Ela gastou 5 bilhões e 500 comprando carro. E, no fim das contas, custou 400 milhões para ela manter os carros dela o mesmo número de carros, né? Então ela partiu do EBITDA de 1.800, gastou 400 milhões para manter o número de carros e chegou nesse patamar. Então se ela tivesse o mesmo número de carros hoje, ela teria gerado 1.300 de caixa. Mas ela não fica no mesmo patamar, ela está crescendo. Então como ela está crescendo, ela põe nesse quadrinho seguinte o CAPEX de crescimento. Então ela investiu aqui. Ela desinvestiu, né? 2020 foi um ano atípico, né? Ela desinvestiu 1.200 bi. Aqui tem uma conta de fornecedores, né, para crescimento da frota. Pá. No fim das contas, ela desinvestiu 280 milhões. E isso fez com que o EBITDA dela, né, o EBITDA não, a geração de caixa dela em 2020 fosse maior, né? Ela foi positiva, bizarramente. Então eu peguei um ano que o exemplo foi ruim. Porque geralmente isso aqui é negativo, né? Como ela cresce a frota dela, né? Ela gasta mais para comprar carro do que para vender. Então acaba que o investimento, né, no crescimento de frota dela desconta do que ela gerou de caixa operacional e por isso que recorrentemente a empresa tem uma geração de caixa negativa aqui, ó, né? É decorrente desse crescimento dela. Então, apesar dela ter um lucro líquido positivo, como a gente viu lá atrás, né? Um lucro líquido que vem crescendo ano contra ano da atividade operacional dela, né? Do aluguel de carros, ela acaba tendo um fluxo de caixa operacional negativo decorrente justamente do crescimento da frota, né? Então, isso aqui é se ela não crescesse nada, isso aqui é com ela crescendo. Eu acho que esse quadro é o quadro mais interessante da empresa para você entender como que é o funcionamento dela. Aqui tem a dívida da empresa, né? Já falando sobre a estrutura de capital dela, ela tem uma dívida aí de 6,6 bi. Vamos ver se ela disponibiliza dívida líquida EBITDA. Aqui é o vencimento da dívida, né? Quanto que ela tem de caixa? 3,5 bi, então ela tem uma dívida aí de 3 bi. Vamos ver como é que está o ratio. Esse indicador aqui é bem interessante, né? Então, é uma empresa que trabalha endividada, né? A gente vê aqui, ó, dívida líquida EBITDA próximo, girando aí entre 2 e 3, orbitando nesses valores aí. E ela se sente confortável de trabalhar nesses valores, né? Então, é uma empresa que vai trabalhar com dívida, ela vai fazer follow-ons para crescer, então é para pessoas que entendem que, né, ela precisa de endividamento para funcionar. E qual que é a lógica da empresa, né? Esse quadrinho aqui é bem legal, porque é a rentabilidade que a empresa tem contra o custo da dívida dela, né? Então, quanto que ela consegue rentabilizar em cima do capital investido, né, que é o ROIC, é o retorno over invested capital, contra quanto que ela paga de dívida, né, de custo de dívida. Então, é esse spread aqui que faz a empresa ganhar dinheiro. É essa que é a magia dessa empresa aqui.
todas funcionam dessa maneira. Vocês vão olhar a Movida, vocês vão olhar a Locamérica, né? A Unidas, a Vamos, todas vão trabalhar em cima desse spread aqui. Tem a Log também que trabalha em cima disso, né? É praticamente um banco. É quanto que custa para eu pegar capital emprestado versus quanto que eu consigo rentabilizar o capital, né? E a gente está num ponto aqui, em 2021, que é um ponto muito fora da curva. Olha o que acontece aqui. A diferença entre o que ela rentabilizou em cima dos veículos e o que ela pagou de juros deu um 14%. Ela nunca teve um spread tão alto quanto ela teve agora, né? Muito fora da curva. A gente vê aqui um spread médio aí nos últimos 5 anos aí de 7,5%, né? E ela está com um spread de 14% em 2021. Né? Então, realmente absurdo. Um custo de dívida muito baixo após impostos. Por que após impostos? Porque dívida de empresa é diferente de dívida de pessoa física e o resultado financeiro abate do lucro líquido, né? Então, basicamente, quando você vê a empresa contratando uma dívida de 6%, aquela dívida, na verdade, custa para a empresa 4%, porque ela vai abater 35% do lucro líquido ali e acaba custando 4%. No caso aqui, a dívida para ela em 2021 estava custando 3,1%. Bizarro, né, Bola? Muito. Muito baixo, cara. Agora, com esse aumento do CDI aí, né, a gente viu que as dívidas delas são indexadas ao CDI, provavelmente vai ter um aumento desse custo de capital aqui, né? Pode E demorar um pouco, né, para se refletir, mas é, com certeza. essas margens aí, eu imagino que tendam a retomar esses patamares históricos aqui, né? Então, enquanto essa boca que tiver aberta, né, tiver esse spread entre o ROIC e o custo da dívida, a empresa está ganhando dinheiro. Se você quiser fazer uma análise básica, olha só isso aqui. Enquanto tiver essa boca aqui, a empresa está funcionando. Está rodando bem. E é isso aí, Bola. Aqui tem um gráfico muito legal, né? Que é o ciclo do carro dela do hack. Mostrando que o carro dela, né, o preço médio que ela comprou é 47 mil reais, né? Ela vende por 42 mil reais após um ano. Um Uhum. ano e 4 meses, né? Então esse aqui é o ciclo do carro dela. Ao invés da gente olhar os números, que nem a gente olhou lá de todos os carros, é como que é um carro, né? Então, quanto que ela receita de aluguel? Ela receita 16 mil de aluguel no carro durante um ano. É o que ela consegue tirar de valor em cima de um carro. Ela tem custos fixos. Essa aqui são despesas gerais e administrativas. E ela vai chegar num EBITDA de 7,1. Ela tem a depreciação, ela tem a despesa financeira, ela tem o imposto de renda. E um carro faz ela lucrar 5 mil reais. 4.800 reais por carro. Muito legal. O problema é que aí Tá ela. aí uma aula de análise de viabilidade financeira aplicada a um carro da Localiza. Um carro. O problema é que ela perde na venda, né? Ela compra o carro por 45 mil e no final ela vende o carro um pouquinho abaixo, né? Ela vai tendo despesas e ela tem um prejuízo de 1.200 na venda. Então, um carro do hack dela gera 3.600 reais por ano, Sim. o que dá um ROIC de 10%, que é essa continha que a gente viu ali, né? Atrás. Com uma, Show. é bem legal essa conta. Esse gráfico aqui explica como que a empresa funciona de uma maneira muito simples. Sim. A gestão de frota, como é que funciona? O ciclo de carro dura 3 anos, né? Diferente do hack, é um ciclo mais longo. O preço do carro de aquisição são um carro mais bem montado, né? Então aquele ela adquire por 47.400, aqui ela compra por 50.500, é um carro mais caro, mas a gente vê que a depreciação dela é menor, né? Ela vende por 41.500 o carro, enquanto aqui ela vende por 42.700 depois de um ano. Então, assim, é maior, mas são 3 anos, né? Então vamos ver a receita dela aqui, ó. Nesses 3 anos, ela receita 53 mil e tirando todas aquelas contas que a gente viu, ela lucra 26.400 com o carro. Vamos ver por ano, né? Ela lucra 8.800 por ano com o carro. Ela perde 1.500 por ano com o carro. E no fim das contas,
um carro do hack, do GDF, né, gera R$ 7.300 para ela por ano, gastando 53 mil, né? O que dá um ROIC maior, né? Dá um ROIC de 16%. Por isso que essa atividade é tão interessante para ela, ela é tão mais lucrativa, apesar do ticket médio ser menor. Muito bem explicado, né, Bola? Esse quadrinho aqui, interessante. Muito bom, Zuzo. Vídeo de 1 hora da Localiza aí para vocês. Esse nós não vamos perder. De jeito nenhum. Por hoje é só. Quer falar mais Valeu, alguma galera. coisa? Acho que só fechar aí, né, que realmente essas empresas estão mostrando aí, né, não tinham pelo menos há uns 5, 4 anos atrás aí, a gente não via essas empresas com muito destaque e vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos para tentar entender, porque tem se mostrado, né, em com todo esse cenário de pandemia, mesmo assim elas parecem realmente estar num momento excelente. Faltou o valuation de pobre, né, Bola? Ah, essa aí a gente tinha que chamar o Ney para fazer, Vamos fazer fazer o com valuation ele. de pobre aqui. Valuation de pobre é o seguinte, a empresa tem um valor de mercado, um valor de firma, né? Vamos botar aqui porque ela é bem endividada, né? Então ela tem um valor de firma aí de 45 milhões. Vamos ver o EV/EBITDA dela. Apesar de que essa é uma empresa que dá pra gente olhar, não sei se daria pra olhar pelo PL. Acho que é uma empresa que dá pra olhar pelo PL, cara, que é um PL de 19%, né? Aí você fala, é caro, mas é uma empresa que apresenta um CARG aí no lucro líquido, né, que a gente olhou lá atrás. Opa, teve um CARG consolidado aqui que eu vi, hein, que eu passei direto por ele. Um CARG consolidado aí de 25%, né? Então se a gente pegar o método lá do Peter Lynch, né, que ele soma o CARG com o yield da empresa e compara com o lucro líquido, né? Qual que é o yield dessa empresa aqui? Então a gente tem um PL 19. Historicamente a gente vê que é um PL baixo aqui, né? Ela vinha com PL de 50, 20, 41, né? E muito barata até 2017, aqui um PL de 9,7, 21, né? Tá baixa até de 2016 para cá, podemos dizer que ela tá barata, né? Em termos de PL. Vamos ver qual que é o yield dela. Será se eles têm aqui um gráfico de yield de mais tempo do que 12 meses? 1% de yield, né? Distribui pouquíssimo de dividendo. Como ela é uma empresa de capital intensivo, né? Ela é completamente focada em pegar o retorno que ela tem, né? Tipo, a geração de caixa dela e investir no próprio negócio, já que ela precisa de muito capital de terceiro, né? Ela não faz sentido, enquanto ela está crescendo, ela distribuir dividendos. Então podemos dizer que o yield dela aqui é 1%, um crescimento aí médio nos últimos 5 anos de 25%, então você tem aí um retorno de 26% para o acionista e um PL de 18. Então, assim, na precificação de pobre, eu diria que ela tá barata. E você, Bola? Você não gosta, né, Eu, Bola? Bola eu eu compro a só qualquer preço, né? eu só faço o disclaimer aí de que nós não estamos recomendando compra, venda ou qualquer outra operação em nenhuma empresa. É isso aí, Eu gosto mesmo é de entrar na corretora, comprar o que eu tô querendo comprar e sair. a qualquer preço, né, Bola? Ordem a E, mercado. e esse negócio de tá caro, tá barato para empresa de crescimento também é assim, né? Se ela continuar crescendo nesse ritmo, ela tá barata. Se ela diminuir a velocidade de crescimento, ela tá cara. Então, Tem é, jeito, né? não tem Vai estar jeito. sempre caro uma hora, barato outra hora. Você tem que olhar o case da empresa, ver se você vê verticais de crescimento, se você acha que essas verticais de crescimento que a gente falou aqui no case são sustentáveis para o longo prazo, né? Se ela tem esse potencial. E a partir daí você toma a decisão de investimento ou não, né? Decisão Cara, assim, extremamente né, pessoal. esses números que a gente está falando de valuation, eles podem já mudar totalmente no próximo ano, né? E para gente que defende aí o investimento de longo prazo,
Você tem que ver mesmo realmente como é que você vê essa empresa daqui 5, 10 anos. Ela Se ainda você vai vai, existir, né? Ela vai estar se você vai sobrevivendo. investir nela para ficar realmente pro longo prazo, né? A gente não está falando de você fazer uma especulação, né? A gente está falando de você realmente investir e permanecer aí, né? Tentar crescer junto com a empresa. E o que eu vejo, né? Nessa apresentação são números aí impressionantes, né? Em termos do negócio dela, do crescimento da frota, do crescimento das margens, até desconsiderando esse momento desse ano, de 2020, mas se você pega aí de 2016 para cá, que foi a maioria das bases de comparação, vê o que aconteceu com a empresa, então dá uma boa ideia aí do que pode vir, né? Lógico que nada é garantido, mas essas empresas já têm chamado a atenção há um tempo e não parecem estar mudando de tendência, pelo que a gente está vendo aí. Isso aí. Valeu, galera. Beleza, galera? Vídeo completíssimo. Um abraço, bola. Show, abraço, até mais. Até.